Olá, sejam bem-vindos. A preparação para concursos públicos, olha, é sempre comparada a uma maratona, né? E não é à toa. Não é uma corridinha de 100 metros rasos. É um desafio, antes de tudo, de resistência, de disciplina e principalmente de estratégia. Hoje, a gente vai mergulhar nas táticas de especialistas para transformar essa jornada, que a gente sabe que é bem desafiadora, em um caminho mais claro para a aprovação. E para começar, vamos direto para a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. Como diz essa citação, a aprovação não vem de um estalo, de um momento de genialidade. Ela vem da constância. É aquele trabalho disciplinado, sabe? Semana após semana, que vai construindo a base para o sucesso. É bom pensar nisso não como um teste de inteligência, mas sim como um teste de perseverança. E o desafio, como está bem claro aqui, não é uma matéria específica, essa é difícil, aquela é fácil. Não, é o volume gigantesco de conteúdo, é muita coisa. Encarar isso como um projeto de longo prazo é, assim, fundamental. Isso exige uma abordagem bem estruturada. Primeiro, construir uma base de conhecimento sólida. Depois, aplicar técnicas de estudo que sejam inteligentes e, talvez o mais importante, desenvolver a força mental para se manter firme até o fim. Então tá, por onde a gente começa a construir essa base? Bom, antes mesmo de abrir o primeiro livro, o primeiríssimo passo é preparar o campo de batalha. Vamos chamar isso de fortaleza de estudos, que é basicamente o ambiente que vai nos proteger das distrações e preparar o terreno para o sucesso. A pergunta que todo mundo tem que se fazer é essa: como é que a gente protege o nosso recurso mais precioso, que é o tempo de estudo? A resposta está em construir, de propósito, essa fortaleza. É sobre criar barreiras intencionais entre nós e o caos do mundo lá fora para que o foco possa finalmente florescer. Construir essa fortaleza se resume basicamente a 3 pilares bem práticos. Primeiro, otimizar o espaço físico. Segundo, eliminar sem dó nem piedade as distrações, tanto as digitais quanto as físicas. E terceiro, que talvez seja um dos mais importantes, transformar as pessoas ao nosso redor, especialmente a família, de possíveis interrupções nos nossos maiores aliados. Vamos entrar nos detalhes. O nosso espaço físico, por exemplo, uma cadeira boa, com apoio, uma iluminação decente, isso afeta diretamente a nossa resistência para aguentar horas de estudo. As distrações, gente, especialmente o celular, são o inimigo número 1 do foco profundo. E envolver a família, explicar a importância do cronograma, transforma o que poderia ser um isolamento num apoio compartilhado. Cada detalhezinho desses importa, e muito. Certo. Com a nossa fortaleza de pé, agora a gente pode focar no que acontece lá dentro. Porque não é só sobre registrar horas no cronômetro, né? É sobre como a gente usa essas horas. Chegou o momento de mudar a chave, de estudar arduamente para estudar de forma inteligente, usando técnicas de estudo ativo. E aqui está a mudança de mentalidade mais crucial de todas. O estudo passivo, que é só ler, assistir a uma aula, ele dá uma falsa sensação de produtividade. Já o aprendizado ativo, por outro lado, ele força o nosso cérebro a brigar com o conteúdo, a resumir, a questionar, a ensinar. É a diferença entre deixar a informação passar pela gente e realmente internalizar aquilo. Essa caixa de ferramentas do estudo ativo tem as nossas melhores armas. Criar mapas mentais, por exemplo, ajuda a organizar informações complexas. Resolver questões de provas antigas é o melhor ensaio para o grande dia. E os simulados com tempo cronometrado criam resiliência sob pressão. Cada ferramenta dessas força a gente a interagir com o material de um jeito diferente, construindo conexões neurais mais fortes e combatendo a famosa curva do esquecimento. Essa citação é um poderoso ajuste de realidade, né? Quando os estudos ficarem difíceis, é bom lembrar que é assim que tem que ser. A dificuldade é o que filtra. É preciso abraçar o desafio como um sinal de que se está no caminho certo, um caminho que, afinal, nem todo mundo está disposto a percorrer. Mas olha só, ter a fortaleza perfeita e as melhores ferramentas não adianta nada se o motor queimar no meio do caminho. A técnica sozinha não é suficiente. A rotina diária pode ser muito desgastante e o maior obstáculo muitas vezes não é o conteúdo, mas o esgotamento mental. Vencer o jogo mental é a terceira peça crucial desse quebra-cabeça. A pressão vem de vários lados. A alta concorrência gera medo de não passar, a carga horária excessiva leva a incerteza sobre o futuro, a má gestão do tempo aumenta a ansiedade. E entender que esses estressores são parte normal da jornada é o primeiro passo para conseguir lidar com eles. Saúde mental não é luxo, é um componente crítico da preparação. E as consequências de ignorar essa tensão mental são bem sérias. Não é só sobre se sentir mal.
O esgotamento sabota diretamente as nossas habilidades cognitivas, prejudica a concentração, a memória, a motivação. É como tentar correr uma maratona com uma lesão. A gente até pode continuar por um tempo, mas o nosso desempenho, inevitavelmente, vai despencar. Então, como a gente combate o esgotamento? A resposta está na estratégia, não na força bruta. É preciso construir, deliberadamente, uma rotina sustentável. Isso significa tratar o sono, a nutrição e a atividade física não como lazer, mas como partes essenciais da nossa programação de estudos, abastecendo tanto a mente quanto o corpo para essa longa jornada. Essa rotina de sucesso não é sobre perfeição, é sobre consistência. Sono de qualidade todo dia é quando o nosso cérebro consolida o que aprendeu. Uma alimentação balanceada dá o combustível que o cérebro precisa. Exercício regular, mesmo que seja pouco, é um dos redutores de estresse mais potentes que existem. E planejar a semana nos dá controle, reduz a ansiedade. Cada escolha, todo dia, nos empurra para frente. Com um ambiente forte, técnicas eficazes e uma rotina sustentável, a gente chega na peça final, a nossa mentalidade. Como que tudo isso se junta? Redefinindo o que sucesso realmente significa nessa jornada. A recompensa vai muito além de apenas passar na prova. A virada de chave final é essa. Sucesso não é só um resultado lá no futuro. É uma experiência no presente. É aquela sensação de chegar no fim da semana, olhar para trás e saber eu dei o meu melhor. Encontrar satisfação no processo, na disciplina que se constrói, no esforço consistente, é isso que nos sustenta, quando a linha de chegada parece muito, muito distante. É claro que vão ter semanas em que a gente vai sentir que está empurrando uma pedra morro acima. A chave é o impulso. O objetivo não é ter semanas perfeitas, mas sim ter mais semanas boas do que ruins. Cada semana sólida de estudo é uma vitória que cria um reforço positivo, tornando mais fácil continuar empurrando mesmo quando está difícil. Essa consistência que nos leva através dos platôs e dos contratempos que inevitavelmente vão aparecer. Então, no fim das contas, a pergunta que fica é: como será o sucesso para quem passa por tudo isso? Essa jornada, com todo o trabalho que ela exige, não é só para conseguir um emprego. É uma profunda transformação pessoal. É sobre construir disciplina, resiliência e a capacidade de alcançar metas difíceis. É um investimento num futuro mais seguro, sim, mas também numa versão mais forte e mais capaz de si mesmo, com um futuro definido nos seus próprios termos.